Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor, chegando mais uma vez aqui com o seu programa Palavras da Verdade. Disse Jesus orando pelos seus discípulos em João capítulo 17, versículo 17, está registrado. Ele disse, orando ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse programa tem o propósito de nós aqui, juntamente com você, estudarmos a palavra de Deus. E nós estamos numa série de estudos baseado no tema do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. O tema desse trimestre está sendo o Deus que governa o mundo e cuida da família. Estamos aprendendo ensinamentos gloriosos baseados nos livros de Ruth e de Esther, ensinamentos esses que são aplicáveis para o nosso tempo, para a nossa geração. Lição 10 vai apresentar o tema o plano de livramento e o papel de Esther. Lembrando que nós estamos agora estudando o livro de Esther e nós estamos aqui chegando num ponto da história onde nós vamos ver aqui, como nós já vimos na lição passada, o plano, estratégia do inimigo do povo judeu, que era Amã, de destruir o povo de Deus. E aqui nós vamos ver um plano que se estabelece para que o livramento da parte de Deus ocorra, para que o povo do Senhor não seja completamente destruído, e nós vamos aprender sobre isso no programa de hoje. O texto áureo está no texto de Isaías, capítulo 64, versículo 4, que diz que porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Que palavra gloriosa, a palavra registrada pelo profeta Isaías. A nossa verdade prática, ela nos diz que é nos momentos dramáticos da vida que nós mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Porque muitas vezes algumas pessoas dizem que confiam em Deus, mas quando chegam às circunstâncias adversas, elas demonstram que de fato não confiavam em Deus. Porque o desespero vem, abandonam a fé, abandonam a caminhada com Cristo. Mas aqueles que estão com a sua fé firmada em Deus, nos momentos de dificuldade, as lutas e as adversidades fazem nós aprendermos cada vez mais acerca do nosso relacionamento com Deus e nos ensinam a confiar e depender de Deus na integralidade da nossa existência. Bom, o nosso texto de leitura em classe vai basear aí no livro de Esther, capítulo 4, e também no capítulo 5, onde nós temos o registro aqui deste evento que vai tratar sobre a tentativa de Amã destruir o povo de Deus, e após o decreto estabelecido pelo rei, que Amã então poderia executar aquele plano, o que se sucedeu, qual o plano que se estabeleceu entre Mardoqueu e entre Esther para que o livramento acontecesse. Irmão Jair, o desafio do programa de hoje, do tema de hoje, é falar então sobre o plano de livramento e o papel de Esther. Eu digo desafio porque nós temos aqui um texto, uma base, e que traz aqui algumas características e que de fato exige aqui uma compreensão e uma definição para que os nossos ouvintes também entendam, irmão Jair. O que nós podemos falar sobre esse tema de hoje? Bom, nós vamos ver que Deus concede um grande livramento dessas artimanhas, diante das artimanhas de Amã. Nessa lição, nós vamos ver o desenvolvimento, então, de todo o processo de preparação para esse livramento concedido por Deus, desde os planos de Mardoqueu, e o convencimento de Esther, o seu preparo. Nós vamos ver que vamos estar estudando as atitudes de Mardoqueu e de Esther em favor de todo o povo judeu. O decreto do rei foi assinado, a ordem de extermínio do povo judeu havia chegado em todas as províncias, mais 127 províncias do Império Persa, e o dia da matança estava definido, o dia 13 do mês de Adar. Era preciso, então, clamar a Deus. E mais importante ainda, juntamente com clamar a Deus, agir na direção de Deus. Então, uma lição muito importante
para nós entendermos aqui nesse aspecto do livramento do povo judeu, a preparação, então, que vai ser apresentado desse processo, desse livramento que vai ocorrer pela graça de Deus. Muito bem. Você está no programa Palavras da Verdade, então nós vamos falar então sobre o tema aqui mencionado, o plano de livramento e o papel de Esther. Lembrando que o livro que nós estamos estudando é o livro de Esther, que leva o nome de Esther, né? Esther e Ruth são as duas únicas mulheres na Bíblia que trazem livros com o seu nome. E a Esther tem um papel fundamental na história do povo judeu, assim como Ruth teve o seu papel. Esther vai ter, e agora nós vamos observar aqui a importância dela nesse exato momento da história do povo judeu. Porque, como nós vimos nos programas anteriores, nós vimos sobre o livro, nós vimos sobre as características desta mulher, nós vimos também como ela chegou ao trono através da deposição da rainha Vasti, onde ela daí posteriormente foi tornada rainha, casando-se com o rei Assuero. Vimos ali que surge no cenário um homem terrível, que é chamado Amã, um homem que fazia parte do governo, prestava serviços ao rei, e ele, de uma forma sempre sutil, sempre sorrateira, ele conseguiu galgar alguns estágios de confiança para com o rei, e esse homem é que se levanta contra o povo judeu, e nós vimos que a razão pela qual ele vai deflagrar essa ira, essa perseguição, não somente a Mardoqueu, mas a todo o povo, foi pelo fato de que, inicialmente, nós vimos que a sua existência, a sua ascendência, né? De onde ele já vinha de conflitos históricos entre os ascendentes dele, da sua raiz genealógica e o povo judeu, e também vai ser o estopim para isso o fato de que Mardoqueu não se dobra, não reverencia ele, enquanto todos faziam assim, porque Mardoqueu tinha uma postura de reverenciar, de se curvar somente diante de Deus, e ele vai fazer com que, e essa ação dele vai despertar em Amã essa ira, e vai fazer com que Amã elabore um plano terrível com uma dimensão de destruição do povo judeu, não somente para o território de Suzã, mas para atingir o povo judeu em todas as províncias do reino da Pérsia daquele tempo. Então nós vamos ver hoje sobre esse plano que se instaura, mas também o movimento que aconteceu entre os judeus, especialmente entre Mardoqueu e Esther, que foram dois personagens importantíssimos que conduziram para que Deus pudesse operar esse grande livramento. E nós vamos ver, irmão Jair, que sobre esse perigoso plano e temor de Esther, o perigoso plano e temor de Esther, baseado na ordem do rei que dava a Amã o poder, mas que para fazer-se alguma coisa precisaria enfrentar alguns perigos. O que nós podemos comentar desse tópico 1, irmão Jair? Bom, então nós partimos da situação de Mardoqueu em um estado de abatimento, um quadro bastante trágico e que produziu nele um profundo lamento. Da onde vem isso? Nós vemos durante o transcorrer do estudo do livro de Esther, em que Mardoqueu ele se nega, então, se dobrar, se prostrar, fazer reverência a Amã. E também nós vemos que Mardoqueu, ele livra da morte o rei Assuero, o rei persa. Ele livra dessa morte. E de uma forma inesperada, o relato bíblico traz ali Amã sendo exaltado, sendo elevado na categoria de primeiro-ministro, de sendo o segundo homem em todo o Império Persa. E com isso, com essa atitude, ele recebe então reverência, Amã recebe reverência de todo o povo. E Mardoqueu se nega a reverenciar
Amã. Por quê? E os colegas, os que estão próximos de Mardoqueu, os oficiais do mesmo nível que ele, se incomodam com aquilo e vão entregar Mardoqueu para Amã. E então, diante disso, Mardoqueu diz que ele não faz porque ele era judeu. Por isso que ele não se curvava perante o homem. E isso enfureceu Amã. Amã, então, articula um plano para exterminar os judeus de todo o Império Persa. E, inclusive, ele usa de artimanha, ele distribui, faz uma oferenda ao rei de 250 toneladas de prata para conseguir o seu intento. Ele diz ali que tem um povo no Império Persa que não cumpre as leis do rei, que tem as suas próprias leis. Ele cria uma narrativa e com isso, então, o rei, diante dos 250 toneladas de prata, o rei simplesmente tira o seu anel de selar e a mãe, então, tem a liberdade de fazer a lei de extermínio dos judeus e o rei, até certo ponto, não levou muito a sério o que estava sendo feito. Mas o relato bíblico diz que eles foram comemorar. Amã e Assuero, então o rei, foram beber, fazer festa, enquanto essa lei estava sendo divulgada por todo o Império Persa. E Mardoqueu, vendo essa lei sendo divulgada, ele se coloca numa situação de humilhação. Mardoqueu, ele vai se vestir de pano de saco e cinza e vai rasgar suas vestes e vai para próximo da porta do rei, e ali então ele se encontra mostrando um abatimento, mostrando um profundo lamento, não somente por ele, mas por toda o infortúnio que está sendo selado para o seu povo. Do palácio, então, a rainha Esther, ela fica sabendo dessa crítica situação em que seu primo, aquele que criou ela, aquele que educou ela desde criança, se compadece dele, mas não sabe o motivo por que Mardoqueu está naquela situação ali na praça. Então, a Esther, então, ela envia roupas para vestir Mardoqueu e ele recusa essas vestes. Esther precisava saber o que estava acontecendo de tão grave. Então, Esther envia um mensageiro, um dos seus eunucos, chamado Ataque, o nome desse eunuco, para perguntar a Mardoqueu por que ele agia daquela maneira, daquele jeito. Mardoqueu, então, ele não estava querendo agir daquela jeito, ele não estava agindo daquela maneira para chamar a atenção de Esther. Os sentimentos de Mardoqueu realmente eles eram sinceros, assim como de todos os judeus das províncias, das 127 províncias, diante daquela ordem do rei de matar todos os judeus. Então, a ordem de matança emitida pelo rei. Mas também era preciso que a rainha soubesse tudo o que estava se passando. E nós entendemos aqui, irmão, que Mardoqueu, então, ele vai compartilhar com a rainha Esther os seus sentimentos. E nós vemos em Romanos, no capítulo 12 e verso 5, como é necessário e importante nós compartilhar os nossos sentimentos com as pessoas certas. Então, Romanos 12 e 15, ele vai estar dizendo assim: alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Nós vemos aqui um momento de choro, um momento de lágrimas, de lamento, e Mardoqueu, então, ele vai dividir, vai estar compartilhando isso com Esther. Nós vemos também exemplos na Bíblia, nós vemos Jesus Cristo, o exemplo de Jesus, que era amigo de Marta e Maria, e sabendo que Lázaro estava morto e que Jesus ia ressuscitar Lázaro, Jesus mesmo assim, ele se compadeceu, ele chorou com elas, ele demonstrou solidariedade, empatia com o sofrimento daquelas duas mulheres. Da mesma forma, nós devemos estar presentes com nossos amigos, nossos familiares, nossas pessoas que nós amamos, em momentos de perda, em momentos de dor, oferecendo apoio emocional, não apenas
soluções, mas sim mostrando uma verdadeira amizade, mostrando um ombro, sendo solidário e sendo presente nesse momento. E também, da mesma forma, nós também devemos nos alegrar com os que se alegram. Devemos também estar felizes com as conquistas, com as bênçãos que os outros recebem. Também vemos o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo compartilhando de alegria. Nós vemos o exemplo no casamento em Canaã da Galileia. Jesus participa de uma solenidade, de uma celebração de casamento e realiza ali o seu primeiro milagre, transformando água em vinho, mostrando também que Jesus valoriza os momentos de alegria e de celebração com os amigos, com a família. Nós, quando temos amigos ou familiares, nossos amigos ou familiares conquistam algo, recebem uma bênção, nós também devemos compartilhar, celebrar com eles, demonstrando assim gratidão a Deus pelas vitórias que eles receberam. E nós vamos ver a parte B do versículo 15, que diz: chorem com os que choram. A Bíblia ela vai nos incentivar a carregar os fardos um dos outros. Está em Gálatas capítulo 6, verso 2. Chorar com os que choram é uma maneira de mostrar um apoio emocional e espiritual diante de tempos difíceis. Nós devemos, mesmo em tempos de luto, de dificuldade, nós devemos ser uma presença, oferecendo não apenas palavra de consolo, mas também uma companhia silenciosa e também apresentar o nosso ombro para que a pessoa seja ali consolada. Nós vemos que temos no versículo seguinte do capítulo 12 aos Romanos, a gente leu até agora o capítulo 12, versículo 15, no versículo 16 diz que nós devemos ter a mesma atitude uns para com os outros. Uma atitude altruísta significa nós nos colocarmos no lugar da pessoa. Para nós viver em harmonia, é necessário haver essa humildade, haver a empatia, haver o amor altruísta, nos colocar no lugar do outro, deixar de lado o nosso egoísmo. Nós precisamos praticar a humildade nos momentos, nos importando sinceramente com o sentimento das pessoas ao nosso redor. A humildade nos permite ouvir e entender o que os outros estão passando. Outra coisa importante também, a oração de uns pelos outros. Em Tiago, no capítulo 5, versículo 16, vai estar a orientação. Orem uns pelos outros para serem curados. Compartilhar sentimentos também envolve orar uns pelos outros, tanto nos momentos de alegria quanto nos momentos de tristeza. A oração fortalece esse amor, essa união, essa comunhão entre os irmãos. Devemos, sim, orar regularmente pelos nossos irmãos e interceder por eles em tempos de alegria e dificuldade, para que Deus os fortaleça e os abençoe. Irmão Alex. Muito bem, meus irmãos, vimos então aí esse momento de temor, de sentimento de angústia por parte de Mardoqueu, quando ele recebe então o ofício por parte dos emissários do rei, o decreto que Amã tinha conquistado para poder destruir, eliminar de todas as províncias do Império da Pérsia a cada judeu. E quando Mardoqueu ele recebe a notícia, ele vai então lamentar. E aí o texto vai mostrar que ele rasga as suas vestes, né? O texto vai dizer que ele rasgou as suas vestes. E era um costume judaico e que simbolizava luto e um profundo sofrimento que a pessoa estava sentindo. Mas a gente vê que Mardoqueu vai rasgar as vestes em um ato simbólico de um profundo luto, de um profundo sofrimento que ele está sentindo. Ele vai vestir-se de pano de saco e cobrir-se de cinza. Isso demonstrava uma humilhação
que ele estava sentindo, mostrando o grau de aflição e de necessidade de intervenção divina, conforme a gente vai observar no contexto da história do povo judeu. E ele vai começar a clamar pelas ruas, e o texto vai dizer, irmão Jair, vai unir duas coisas, duas palavras, o clamor amargo. Ele vai clamar amargamente, ou seja, revelando ali que aquele decreto que o rei havia decretado era algo de fato tremendamente prejudicial, perigoso e colocaria em destruição todo o povo de Deus. E Amã não estava fazendo isso, melhor dizendo, Mardoqueu não estava fazendo somente por ele, pela família dele, mas ele estava fazendo esse ato de lamento por todos os judeus que também morreriam. E nós vimos que Amã estava num tempo exultante. Ele foi para casa com o decreto do rei, sabendo, vou matá-los, vou destruí-los. Mas a Mardoqueu se manifesta, ele chora, ele lamenta, e essas informações chegam então à rainha Ester, que por sua vez manda lá o eunuco chegar e se informar de Mardoqueu o que estava acontecendo. E aí nós vamos perceber, irmão Jair, que ela vai tentar convencer Mardoqueu, melhor dizendo, convencer Mardoqueu de vestir-se e de amenizar aquele sofrimento que ele estava sentindo, mas Mardoqueu, na sua posição, vai mostrar para ela a real situação que o povo está vivendo. O que nós podemos comentar sobre isso, irmão Jair? Bom, nós estamos tratando então do processo de preparação para o grande livramento que Deus vai dar para a nação, para os judeus lá no Império, no reino, no Império Persa. E nós verificamos então dois momentos. Mardoqueu está numa praça, em panos de saco, num lamento, e Ester está dentro do palácio. Ester ainda não está revelada ainda que ela é uma judia. Então, ela se utiliza de um mensageiro, um dos seus eunucos, e ele está fazendo esse trâmite, ele está intermediando esse diálogo entre Ester e seu primo, que está nessa situação de lamento, de choro, de pranto na praça. Então, Mardoqueu envia pelo mensageiro as informações, ele mostra o plano ardiloso que Amã preparou, envia a Ester, inclusive, uma cópia do decreto de Assuero, do rei Assuero, em que estava decretando ali a morte de todos os judeus no dia 13 de Adar, que é um mês em judeu, em hebraico. Ele pediu Mardoqueu pede, então, que Ester ela vá até a presença do rei Assuero e suplique pelos judeus. Só que havia um grande problema, mas havia um obstáculo real. E esse obstáculo real é dentro da realeza, dentro das leis da Pérsia. Ester responde através do mensageiro a Mardoqueu, ela responde, lembrando a ele da lei que não permitia que qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse ao interior do palácio sem ser chamado pelo rei. Inclusive, ela lembra que isso poderia gerar uma sentença de morte, salvo se o rei estendesse o cetro de ouro para aquela pessoa. Acredita-se que essa rigorosa norma ela existia devido ao fato dos reis temerem serem vítimas de conspirações, como de fato ocorreu com muitos deles ao longo da história, que foram mortos em seu trono. E aquilo que Assuero temia foi o que mais lhe sobreveio, que veio sobre a vida dele. Assuero, então o rei Assuero, ele foi assassinado por um dos oficiais do palácio no ano 465 a.C., 8 anos depois desses episódios todos narrados aqui no livro de Ester. 2 dos guardas de Assuero já haviam tramado a morte antes, mas, como eu falei anteriormente, Mardoqueu, ele
interviu, ele agiu e impediu que ocorresse, então, essa conspiração fosse levada a efeito para tirar a vida do rei Assuero. Nós vemos que muitas circunstâncias, muitos reis, ditadores, autoritários ao longo da história, até mesmo na narrativa bíblica, eles também aparecem como tendo uma morte trágica, em fruto de decisões autoritárias, e com isso produzem muitos inimigos, e é muito comum ditadores, governos autoritários terem mortes trágicas, por vezes nas mãos de seus súditos, como aconteceu também na história bíblica. Nós podemos citar algumas referências bíblicas que ocorreram. Vou falar aqui, Abimeleque, por exemplo, Abimeleque, filho de Gideão, está registrado no livro de Juízes, no capítulo 9, do versículo 50 ao 57. Abimeleque era um líder tirano que se declarou rei após matar seus próprios irmãos, filhos de Gideão, para assumir o controle. Ele foi morto durante um cerco à cidade, uma cidade de Tebes. Uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça de Abimeleque, ferindo mortalmente. Ele iria morrer, irmão Alex. Só que ele, para evitar uma vergonha de entrar para a história como foi morto por a mão de uma mulher, ele pede para que os soldados o matassem com a espada. Outro exemplo bíblico que nós temos é um personagem da Síria, Senaqueribe, o rei da Síria, um ditador, um tirano também. Ele foi assassinado pelos seus próprios filhos, os filhos Adrameleque e Sarezer, enquanto ele estava no templo lá do seu deus pagão em Nínive. E o contexto desse seu assassinato foi após a sua tentativa fracassada de conquistar Jerusalém, e onde nós temos o episódio da destruição do exército assírio pelo anjo do Senhor. 185 mil soldados morrem em uma só noite pelas mãos do anjo do Senhor. Então, nós vemos que após esse episódio, ele retorna à Síria, onde então ele é traído por seus próprios filhos. Nós também temos outro exemplo bíblico de um tirano que aparece na Bíblia, o assassinato de Isbosete, filho de Saul. Isbosete, ele era filho do rei Saul e foi colocado como rei de Israel, das tribos do norte, por Abner. Após a morte de Saul, ele governava uma parte de Israel, enquanto Davi governava Judá. Isbosete foi assassinado em sua própria casa por 2 capitães da sua guarda, Recabe e Baana, que esperavam ganhar favor de Davi trazendo a cabeça de Isbosete. O que aconteceu foi o contrário. Davi, ele ficou indignado com o assassinato e ordenou a execução desses 2 homens que traíram Isbosete. E nós vemos também na história da humanidade, nós vemos aí o mesmo fato aconteceu na história do ditador líbio Muammar Gaddafi, que ele foi também, foi durante a Primavera Árabe, em 2011, eu acho que foi o último, talvez, dos ditadores assim, que tiveram essa morte trágica. Gaddafi foi capturado e morto por forças rebeldes, após meses de bombardeio, guerra civil por parte da OTAN. Ele foi encontrado em sua cidade natal, e morto por um grupo de combatentes rebeldes. Nós vamos ter também na Romênia, o ditador da Romênia também foi morto nesse mesmo contexto. Nós vamos ver Saddam Hussein no Iraque, que foi morto em 2003. Ele foi capturado pelas forças americanas e foi entregue para julgamento das forças do Iraque, o novo governo que assumiu, e ali então eles condenaram Saddam Hussein à forca. Também outro personagem da história que nós vemos é Mussolini na Itália, que em 1945, quando a
a Segunda Guerra estava chegando ao fim, Mussolini tentou fugir da Itália, mas foi capturado e por guerrilheiros antifascistas, e ele e sua amante, chamada Clara, eles foram executados sumariamente e seus corpos foram expostos em Milão para o público ver. A Itália estava em um caos após a guerra e a queda do fascismo. A sua execução representou a raiva e a vingança do povo italiano contra o regime fascista. Então nós vemos aí uma série de governos tiranos, ditadores, e como eles foram também, assim como o Assuero aqui, o que mais ele temia que ele foi então assassinado. Esse também vemos aqui vários ditadores. É oportuno a gente falar que no Brasil nós não tivemos nenhum ditador que teve uma morte violenta, uma morte através de um assassinato, mas nós tivemos aí ditadores como Getúlio Vargas, que no fim teve todo um enlace ali, ele acabou se suicidando. E também nós vemos durante ao período histórico do Brasil, nós vemos algumas revoltas que se levantaram contra regimes centralizados no poder do Brasil, né? Mas não tivemos nenhum assassinato assim como através de uma traição, né, de algum súdito ou ex-súdito no governo desse ditador. Muito bem. Vimos então aí sobre esse processo que está acontecendo para que o livramento aconteça, tendo em vista de que o rei Assuero decretou e deu o anel, através do seu anel, o decreto pela qual Amã tinha o direito e a autoridade de exterminar todo o povo judeu do Império Persa. E nós vimos aqui o plano de livramento em andamento. E o primeiro movimento foi de Mardoqueu, que após o conhecimento, ele vai lamentar, e seu lamento, vestido de saco, com vestes rasgadas, coberto de cinza, isso chega a Ester, a sua sobrinha, e Ester então vai, através do seu eunuco, procurar saber de Amã o que está acontecendo, e de Mardoqueu o que está acontecendo, e Mardoqueu informa para aquele eunuco e vai passar para Ester que há uma forma de que isso pudesse ser travado, esse plano pudesse ser interrompido, era chegar à presença do rei. E aí cria-se um obstáculo aqui, que era uma questão de uma lei persa que impedia, como nós já vimos aqui, e que proibia qualquer pessoa se aproximar do rei sem ser chamada, pelas características de prevenção, conforme o irmão Jair mencionou, já vivida pelos imperadores, enfim, o risco que eles tinham de ser mortos, né, como aconteceu inclusive com o próprio rei Assuero. E Mardoqueu, então, vai trabalhar nesse aspecto para que Ester vá até o rei, e ela vai expressar para Mardoqueu os perigos que estão existentes ali, e ela vai dizer para ele que a lei persa colocava ela numa condição de risco de morte. Também poderia ela simplesmente enfrentar uma indiferença do rei, que simplesmente não atenderia a ela, ou também uma das coisas que ela até então estava privando, que era revelar a sua identidade de que ela era judia. O fato é que haviam alguns obstáculos que estavam criados ali para a chegada de Ester na presença do rei, a fim de interferir nesse plano maléfico de Amã para destruir o povo de Deus. E vimos então que Amã está, por enquanto, tranquilo que ele vai destruir o povo de Deus. Mas aqui Mardoqueu e Ester estão trabalhando, estão movimentando-se para que Deus possa intervir na história deles. Porque nós vamos ver durante essa lição de que o fato de Deus de ser poderoso e de agir independente das nossas vontades, mesmo assim, ele não nos isenta de responsabilidade de ações. Nós vamos aprender sobre isso, que nós precisamos tomar um posicionamento, nós precisamos, de fato, nos levantar
nós precisamos reagir. E aí nós precisamos entender que quando nós lamentamos o nosso lamento diante de Deus, ele produz ações, reações, melhor dizendo, e tanto no âmbito físico, no âmbito terreno, como no âmbito espiritual, né? E aí nós vimos que quando Mardoqueu lamentou, esse lamento chegou até a rainha Ester, mas esse lamento também está chegando no trono de Deus. Quando Mardoqueu não simplesmente fica lamentando, mas ele vai falar com Ester e dar para ela as estratégias, nós vamos perceber que a fé e a ação estão em movimento ali. E sabendo que Mardoqueu não está chorando e lamentando unicamente por ele, mas por todos os judeus, vamos ver que Mardoqueu, ele era alguém que se solidarizava com os seus semelhantes. Então, nós vemos agora aqui, irmão Jair, que Ester está com esse impasse. Ela tem uma lei persa que é contra ela e ela corre risco de vida. Mas Mardoqueu vai trabalhar com ela, vai convencer ela de que ela precisa, de fato, agir naquele momento. O que nós podemos comentar sobre isso, irmão Jair? Bom, então a gente viu que Ester, ela lembra Mardoqueu que existe uma consequência. Existe um impedimento, um obstáculo que precisa ser transposto. E, então, Ester apresenta a Mardoqueu essa impossibilidade de se dirigir ao rei. Inclusive, ela cita que nos últimos 30 dias o rei Assuero não havia chamado ela para sua presença. Mardoqueu, mesmo assim, não se contentou com a resposta que Ester deu. Pediu para que dissesse a ela, ou seja, o mensageiro retornasse e dissesse a ela para que não confiasse em sua posição. Mesmo sendo rainha, a ordem, mesmo sendo rainha, estando no palácio, a ordem real era o extermínio de todos os judeus, sem exceção. E lembrar que uma lei persa, ela jamais poderia ser revogada. Ela não poderia voltar atrás, ela teria que ser cumprida. Foi editada, ela tinha que ser cumprida. Então, se Ester não se dispusesse a interceder junto ao rei Assuero, Mardoqueu, ele confiava que a providência divina se manifestaria de uma outra forma. Ele fala, então, o socorro e livramento de outra parte virá. Isso revela, essa frase de Mardoqueu revela que ele confiava em Deus acima de tudo. E nós, quando supervalorizamos pessoas, por mais importantes que sejam, nos esquecendo que nosso socorro vem de Deus, nós temos que olhar para o Salmo 121, que vai dizer: olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando nós não fizemos isso, quando nós olhamos para pessoas e esquecemos que o socorro vem de Deus, nós estamos fazendo dessas pessoas os nossos ídolos, e Deus abomina qualquer tipo de idolatria, ou seja, colocar qualquer coisa, pessoa, objeto, o que for, no lugar de Deus, Deus abomina isso. Nós temos que entender que primeiro é Deus, depois o homem. Ester, então, ela se convence de que precisa agir. Antes de tudo, ela faz com inteligência espiritual, com inteligência emocional, ela vai se dirigir a Deus, levantar um clamor a Deus. Ela entende que precisa primeiro clamar a Deus para que depois Deus a dirigisse e ela fosse e lhe concedesse graça diante do rei Assuero. Aí Ester manda a resposta pelo mensageiro para Mardoqueu, e ela pede então que Mardoqueu ajuntasse todos os judeus da capital da Pérsia, Suzã, essa cidade, e jejuassem por ela durante 3 dias, e ela faria a mesma coisa dentro do palácio, junto com as suas moças que assistiam no palácio. Nós vemos aí, da parte de Ester, equilíbrio e prudência
espiritual. Isso nos faz entender o tempo e o lugar de Deus na nossa vida, no nosso cotidiano. Apesar de Esther procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Uma triste característica nos nossos dias é nós vemos aquilo que é inspirado no ateísmo, que rejeitam e anulam, negam as realidades espirituais, que é o secularismo e o materialismo, e veem o homem como o senhor de sua existência e de seu destino, como também a medida, o homem como a medida para todas as coisas. E a autoconfiança e a soberba humana, a Bíblia diz, ela afirma em Tiago, capítulo 14, Tiago 4, verso 16, que isso é de origem maligna. Nós precisamos confiar em Deus, e confiar em Deus, aqui como Esther está fazendo, não é tentar a Deus. Esther, ela confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Jesus, no deserto, quando ele foi tentado pelo diabo, o diabo diz para ele se lançar do pináculo, que Deus enviaria anjos, porque estava escrito isso para livrar. E Jesus repreende, então responde e diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Esther confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentar a Deus. Através do jejum, os judeus pediam a intervenção de Deus para que o rei aceitasse a presença de Esther e ela, então, alcançasse o que pretendia. E isso poderia também não acontecer. O que Esther queria? Ela está chegando na presença do rei e ser recebida pelo rei, mas ela poderia não acontecer isso e mesmo assim ela preferiu permanecer confiando. Esther, mesmo assim, ela estava pronta para morrer, disposta a morrer, perecendo, ela diz, pereço. Décadas antes também, nós vimos no livro de Daniel, 3 jovens judeus, eles haviam demonstrado a mesma fé e disposição de não se dobrar perante a estátua do rei Nabucodonosor e foram jogados então foram lançados dentro da fornalha ardente e Deus os livrou. Em nossos dias, são difundidas diversas crenças em que acreditam ser possível mandar em Deus e pô-lo na parede, dizer que Deus tem a obrigação de me abençoar, Deus, o que eu determinar, Deus tem que fazer, mas nós temos que saber que a soberania divina, ela jamais pode ser desafiada por ninguém. Está isso em Jó, no capítulo 2, verso 9 e 10. Muito bem, meus irmãos, vimos então aí essa exposição de como Mardoqueu convence Esther para que ela se posicione diante do cenário que está posto diante dos judeus, de todos os judeus, que é o decreto do rei concedido a Amã para a destruição, para esse grande genocídio do povo judeu. Bom, nós percebemos aqui claramente então que precisou então a Esther tomar essa decisão a partir da persuasão de Mardoqueu. E Mardoqueu vai falar para ela a respeito da urgência do cenário que está proposto e também a respeito da sua responsabilidade. Ela vai precisar ter ciência de que ela não é porque ela tinha chegado ao posto de rainha que ela não tinha uma responsabilidade de se posicionar, tendo em vista de que era o seu povo que estava sendo alvo daquele decreto, até ela propriamente, como Mardoqueu vai mostrar para ela. Não ache que porque você está no posto de rainha que você vai ser livre desta matança, desse genocídio. Você será alvo também. Então, Mardoqueu propõe para ela, mostra para ela a urgência da situação e também da responsabilidade que ela tinha. Ele vai dizer lá no capítulo 4, versículo 13, que não imagina que você vai escapar. Aí nós percebemos que a posição que ela estava colocava sobre ela uma responsabilidade. Talvez se ela não fosse
uma rainha, irmão Jair, nós não poderíamos dizer que ela não teria uma responsabilidade, mas ela era uma rainha, e aí Mardoqueu vai trabalhar no convencimento dela, na persuasão de que o posto que ela tinha chegado certamente era para aquele tempo que estavam vivendo. E aí nós entendemos que muitas vezes Deus coloca algumas pessoas em alguns lugares para que no tempo certo possam ser canais de bênção de formas específicas. E aqui nós vemos que Esther tinha essa ideia de que ela precisava então agir, e Mardoqueu fez com que ela entendesse isso. E também Mardoqueu trabalhou de uma forma que desenvolveu nela uma confiança. Aliás, a proposta do jejum e da busca da oração, de 3 dias sem comer e sem beber, um jejum não parcial, mas completo, partiu de Esther. Esther entendeu a gravidade, entendeu a responsabilidade, a urgência, e a partir daí ela foi e confiou em Deus. Um certo teólogo, ele vai dizer a respeito da confiança em Deus e da providência divina de Deus, que é Charles Spurgeon. Ele diz que a providência de Deus é como um grande tear, nós apenas vemos o lado de baixo, mas Deus está tecendo uma obra gloriosa do outro lado. E aí, então, o cenário que está acontecendo num dos lados é um cenário difícil, terrível, mas Deus, através dos seus instrumentos, estava trabalhando, e do outro lado estaria uma vitória para o povo de Deus. Irmão Jair, vimos que o fato de Esther tomar essa decisão não foi um ato de tentativa de suicídio, também não foi uma tentativa de se colocar a tentar Deus, mas foi uma postura de assumir o risco de perder a sua vida como um sacrifício, né? Ela coloca ali, perecendo, pereci. Ela diz, se perecer, pereci. O fato é que ela não iria compactuar com a ideia de ela ficar na inércia. E aí nós precisamos entender que a Bíblia vai falar, irmão Jair, que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, ele peca. E aí nós vemos isso no nosso dia a dia. Quantas e quantas vezes nós temos a oportunidade de nos posicionar a respeito de alguma coisa e pensamos fazer como Pilatos, lavar as mãos. Nós precisamos entender que aonde Deus nos colocou, Ele tem um propósito na nossa vida. Se você está numa empresa, se você está num departamento, se você está num cargo na sua empresa, se você está num cargo na sua igreja, Deus te colocou ali com um propósito. Então não seja aquele tipo de pessoa, aquele tipo de cristão que vá ficar alienado, mas se posicione, faça a sua parte e Deus fará o restante. Nós precisamos fazer a nossa parte, assim como Mardoqueu e Esther fizeram a parte dele, os planos de Deus de salvar e livrar o seu povo puderam ser executados. Você está no programa Palavras da Verdade. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso de forma bem rápida. Vai ali, se inscreve no canal, deixa sua curtida. Isso é muito importante para nós, tá? Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. E nós vamos continuar aqui agora vendo que houve o conhecimento do decreto, houve o lamento, houve o conhecimento da situação por parte da rainha Esther, que estava no palácio e não sabia de nada. Ela vai então entender todo o cenário a partir do diálogo que tem com Mardoqueu, e eles vão entender que precisavam de se consagrarem, de buscarem a Deus, porque o cenário era adverso e ainda contavam com leis que eram adversas, porque ela não poderia chegar a interceder diante do rei de qualquer maneira. Precisava, antes de tudo, ganhar a confiança do rei, o favor do rei, e é isso que vai se desenrolar
quando nós falarmos agora do terceiro tópico, irmão Jair, sobre o plano, onde Esther entra na presença do rei e propõe um banquete. Ela vai usar de sabedoria. O que nós podemos comentar sobre isso, irmão Jair? Bom, a gente viu as artimanhas de Amã montando toda uma estrutura, uma lei para eliminar os judeus do Império Persa. E Mardoqueu, então, ele elabora um plano em que, nesse plano, Esther é parte fundamental. Nós temos que entender que, através de um mensageiro, Mardoqueu informou Esther devolveu dizendo que se entrasse na presença do rei, ela poderia ser morta. Se ela entrar na presença sem ser convidada, ou ela poderia ser morta, e mesmo assim Mardoqueu ele persuadiu a Esther. E a partir de agora a gente vai ver a execução desse plano de entrar na presença do rei, Esther trabalhando em comunhão, na direção de Deus, guiada por Deus, sendo a providência de Deus guiando cada detalhe desse plano, dessa preparação que nós estamos vendo para a libertação do povo judeu. Então, Esther, ao decidir entrar a presença de Assuero, Esther, então, ela se sujeita a qualquer reação do rei. Ou poderia ser viver ou morrer. Era, então, um grande desafio para Esther. E ela se prepara espiritualmente, emocionalmente e fisicamente para isso. Ela, primeiro, espiritualmente, como ela agiu? Ela conclamou todos os judeus de Suzã para, junto com ela, estarem em jejum durante 3 dias, conforme a gente já viu anteriormente. E claro, esse jejum ele não vem acompanhado somente de evitar de não se alimentar e não beber água, mas ele vem acompanhado de oração, ele vem acompanhado de clamor, ele vem acompanhado de súplicas. E nós entendemos isso, mesmo que o nome de Deus não apareça aqui, mas o jejum ele é feito desta forma. Então, há uma preparação espiritual de Esther. Há uma preparação também emocional. Na sua alma, ela se prepara tanto para receber uma resposta positiva do rei Assuero, como também uma resposta de que se ela venha a perecer, ela não tem outro jeito, vai perecer mesmo. Então ela está preparada emocionalmente para as consequências que advêm. E também fisicamente. O que ela faz fisicamente? Ela vai colocar a sua veste real, a sua veste de rainha, e ela vai então ao pátio interior da casa do rei, diante do salão onde ficava o trono do rei Assuero. Essa conduta de Esther, ela nos ensina que devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes que podem impactar o nosso futuro. Nós temos aí exemplos também bíblicos de mulheres. Nós temos aqui Esther, ela tomando uma atitude que vai resolver grandes problemas e evitar grandes tragédias, evitar muitas tragédias. E nós temos exemplo, nós podemos citar, irmão Alex, até o próprio exemplo aqui do livro de Ruth. Ruth, uma personagem, uma moabita, que ela decide acompanhar a sua sogra Noemi. Ela vai para a terra de Israel e lá ela vai casar-se com Boaz e vai ter um filho que vai ser da genealogia, que vai ser o bisavô de Davi, então da genealogia da onde provém o Salvador. Veja, se Ruth não vai junto com Noemi, o que poderia ter ocorrido com Noemi? O final de Noemi sozinha, retornando, ela teve uma companheira. Então a gente vê Ruth agindo de uma maneira grandiosa. Nós vamos ver Abigail também, a esposa de Nabal, um personagem. Essa mulher, Abigail, era uma mulher sábia, prudente também. Ela consegue evitar um terrível derramamento de sangue
da parte da sua família, do seu povo, porque o seu marido, Nabal, ele vai ofender de uma forma, ele vai ofender o rei Davi. E ela, então, com sabedoria e com muita diplomacia, ela consegue apaziguar Davi, dando-lhe presente, convencendo ele a renunciar à vingança. E essa ação rápida e inteligente salvou não apenas a vida do seu marido, mas também de todo o seu povo, toda a sua família. E a história de Abigail, então, ela demonstra como a sabedoria e a habilidade de negociação de uma mulher pode impedir tragédias e trazer reconciliação. Então, nós poderíamos citar aqui várias outras personagens, mas a gente está vendo assim a inteligência dessa mulher Abigail, porque diante de uma situação adversa, ela vai colocar em prática aquilo que diz Provérbios capítulo 15 e versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Esse provérbio, ele vai nos ensinar sobre o poder das palavras e como a forma de comunicação ela pode influenciar muitas situações e relacionamentos. Então nós vemos Abigail aqui aplicando o que diz o provérbio capítulo 15, versículo 1. A resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Nós vamos entender que esse provérbio ele ensina sobre o poder das palavras e como a forma de comunicação ela pode influenciar nos relacionamentos, e nós vamos ver o poder de uma palavra branda em primeiro lugar. Uma resposta suave, calma, apaziguadora, com diplomacia. Aqui ela pode desarmar conflitos. Ela pode neutralizar a raiva. Quando alguém está exaltado, com raiva, responder com paciência, com gentileza, tem o poder de desviar o furor, conforme diz aqui Provérbios 15 e 1, evitando que essa situação ela entre numa escala crescente. A mansidão ela é a ferramenta eficaz para trazer paz e a reconciliação. Nós vemos aqui no caso de Abigail. Olha, se Abigail entrasse na mesma briga, na mesma intensidade de raiva. O que diz aqui esse provérbio? A raiva, a palavra dura, ela suscita a ira. Raiva traz mais raiva. Então a palavra, o perigo dessas palavras duras, em contraste a essas palavras mais suaves, cheio de entendimento, calma, nós temos uma resposta agressiva em contraste a isso. Cheia de aspereza, só aumenta a tensão, transforma muitas vezes um pequeno desentendimento em uma grande discussão. As palavras duras geram ressentimento e podem provocar ira, escalonando então o conflito. Nós vamos ver então como Abigail ela aplicou esse versículo nesse momento de desafeto ali entre Davi e Nabal. Esse versículo ele vai nos também desafiar a sermos cuidadosos com nossas palavras, especialmente em situação de confronto, situação de tensão. Ele vai nos incentivar o autocontrole, vai nos incentivar o uso de palavras que promovam paz, em vez de de colocarmos lenha na fogueira, como se diz, né? De alimentar conflitos. Isso vale tanto para as relações familiares, as nossas amizades, os ambientes de trabalho e até em interações casuais. Nós vemos também a aplicação aqui do Salmo 5 e versículo 11. Alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porque tu os defendes. Em ti se gloriam os que amam o teu nome. Então a gente vai ver aqui que
também confiar em Deus. Nós estamos vendo aqui Esther confiando em Deus. A primeira parte do versículo vai incentivar a confiar e se alegrar em Deus, porque os que confiam no Senhor encontram motivo para celebrar. Vai ter proteção divina, assim como nós estamos vendo a aplicação desse versículo na vida de Esther. Ela vai ter a proteção divina. Deus é defensor dos que amam, dos que confiam nele. Então, Esther, ela promoveu um jejum, confiando em Deus, confiando na sua providência, na proteção que viria de Deus. Então, nós continuamos vendo aqui em Esther atuando como uma mulher sábia, assim também como Abigail, que livrou de um derramamento de sangue entre uma desavença entre seu marido Nabal e o rei Davi. E nós vemos nisso realmente a mulher sábia que está lá em Provérbios 14, versículo 1, que diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher insensata ela derruba com as suas próprias mãos. Nós vemos a importância da sabedoria na administração, na construção de uma casa, o lar. Ele faz uma distinção, nós vemos esse salmo, esse provérbio, fazendo uma distinção clara entre a sabedoria e a insensatez. A sabedoria na construção do lar. A mulher sábia é aquela que utiliza discernimento, prudência para criar um ambiente saudável, um ambiente harmonioso em sua casa. Ela vai tomar decisões que promovam o bem-estar, a segurança e o crescimento da família. A sua sabedoria não se limita somente a aspectos materiais, mas também inclui a construção de relacionamentos positivos e a promoção de valores principais e sólidos. E, ao contrário disso, nós vemos a insensatez que traz a destruição. Ela leva à ruína a pessoa insensata, a mulher insensata, ela derruba a casa, ela considera as consequências, ela não considera as consequências de suas ações e age sem sabedoria. Isso pode normalmente resulta em conflitos, desentendimentos e também até na destruição das boas condições do lar. Então, o provérbio aqui, ele fala exatamente de que a mulher precisa ser sábia para edificar a sua casa, mas aquela que não tem sabedoria, ela destrói, ela derruba com as suas próprias mãos. E nós vemos aqui em Esther uma mulher sábia, porque a casa dela aqui não é somente a sua família, mas sim todo o seu povo. E ela vai, então, edificar, ela vai construir, ela vai colocar de pé esse plano que foi elaborado por Mardoqueu. E ela entra, então, na presença do rei. Nós vemos, assim, o rei assentado em seu trono. Assuero, então, ele vê Esther e estende para ela o seu cetro de ouro. E deve ter sido um grande alívio para essa rainha, essa corajosa judia chamada Esther. Ela se aproximou, então, cumpriu o protocolo legal, real, de tocar na ponta do cetro. E como era muito incomum, mas incomum mesmo, alguém se apresentar diante do rei sem ter sido chamado, Assuero, então, logo pergunta o que estava acontecendo. Que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então, a disposição da vontade do rei foi manifestada com o uso de uma frase que era muito comum nas diversas ocasiões, mas que, segundo estudiosos, não se tratava de forma literal, não se interpreta de forma literal, porque é uma forma de mostrar que está a favor daquela pessoa que se aproximou. Nós vemos isso lá em Marcos capítulo 6, versículo 21 e 23, em que Herodes usa essa mesma expressão para estar ali numa situação que ocorreu em relação a João Batista. Nós vemos nessa situação de Esther se aproximando do rei, entrando na presença do rei, o rei estendendo o cetro para ela. Nós vemos que essas circunstâncias narradas, todas as circunstâncias narradas no livro de Esther, nós vemos que ela está
em seu coração, em plena sintonia com Deus. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, ela age com cautela, com prudência. O que ela faz naquele momento? Ela não abre já o interesse dela de pedir para o rei revogar ou alterar aquele mandado. Ela vai convidar o rei para um jantar, para uma recepção. Então, ela apenas convida o rei para um banquete e para que o rei leve junto o primeiro-ministro Amã, que é aquele que fez todo aquele plano para exterminar com o povo judeu. Na ocasião, então, o rei vai nesse jantar, renova sua disposição em atender a qualquer pedido de Esther, e nessa segunda oportunidade, ainda Esther não vê o momento adequado. Esther convida Assuero e Amã para o próximo banquete, para um outro banquete no dia seguinte, quando faria o pedido. Nós vemos aí que é um momento de suspense, que nós vamos ver. A gente já sabe o desenrolar dessa história, você pode estar lendo no livro de Esther, mas na próxima lição, nós vamos tratar aí sobre a humilhação de Amã, a honra de Mardoqueu, e aí a história prossegue. Mas nesse momento, então, Esther, ela participa de um banquete, ela convida o rei para o primeiro banquete, levar Amã. Nesse primeiro banquete, ela convida para o segundo banquete, em que ela vai fazer, então, o pedido. Essa noite decisiva mudaria o curso da história. E nós vemos nisso tudo os desígnios de Deus, que são perfeitos, que a providência divina, a providência de Deus estava guiando Esther em todos os detalhes, em todas as articulações nessa questão de convidar para um banquete, depois convidar para o segundo banquete para fazer então o pedido. Esther, a gente vê nela prudência, ela se preparou e agiu de forma para se dirigir ao rei. Muito bem, meus irmãos, vimos então aí esse plano de Esther de entrar na presença do rei e propor um banquete, e nós percebemos aqui que esse plano, ele aconteceu, ele se concretizou, porque aquilo que se temia não aconteceu, que era o quê? De que se ela se apresentasse diante do rei, o rei poderia não a recebê-la e ela poderia inclusive ser morta, mas essa etapa foi vencida, porque mesmo às vezes quando Deus não está manifestando coisas extraordinárias, vemos Deus trabalhando também no silêncio. Aliás, o livro de Esther, que não apresenta o nome de Deus na escrita, mostra a ação de Deus nos bastidores, Deus agindo no silêncio de forma a que não se menciona, mas é inegável a mão de Deus, o agir de Deus nesta história. E nós vamos ver aqui que quando a rainha Esther chega na presença do rei e o rei estende o cetro para ela, então agora o caminho estava aberto para que Deus pudesse fazer algo extraordinário. É bem verdade que nós podemos acreditar que o coração do rei estava na mão de Deus, que Deus estava conduzindo aquilo ali para que ele estendesse o cetro para que ela pudesse se apresentar. E nós vimos que ela propõe o banquete e ela faz, não no primeiro banquete, a revelação ou a sua reivindicação, mas ela sugere um novo banquete. Olha só que coisa interessante, e a gente vai observar que, ainda que isso esteja se demorando, nós conseguimos observar que nesse tempo Deus já está agindo. As expectativas de Amã com relação a um segundo banquete era extraordinária. Ele era alguém que aspirava sempre às glórias e às honras, então ele imaginava que nesse segundo banquete ele teria então
os seus elogios, as suas posições aumentadas diante do rei. E nós vamos ver na próxima lição que, na verdade, todo esse tempo, essa demora, essa estratégia de Ester traria o desmascaramento de Amã e do seu plano na hora certa e no momento certo. Quando nós olhamos para Ester, irmão Jair, nessa prudência, nessa preparação que ela teve, nós percebemos que uma das características que se apresenta nela é a paciência. Embora o cenário era de urgência, mas a precipitação poderia gerar vários problemas para o povo. E o Provérbios capítulo 19, versículo 2, vai dizer que de nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. E a pressa resulta em escolhas erradas. O cenário era urgente, o cenário era crítico, havia sobre Ester uma grande responsabilidade, mas de nada adiantava se ela se apressasse, se ela não tivesse a prudência, ela não tivesse a paciência, se não houvesse sabedoria, se não houvesse um planejamento, se não houvesse uma dependência de Deus. Tudo isso nós percebemos nos movimentos que esta mulher, que a rainha Ester faz com relação durante esse plano em que ela está se apresentando diante do rei, quando ela propõe banquetes. Banquetes fariam com que ela conquistasse o favor do rei, porque se ela antes chegasse e revelasse a sua origem, que ela era judia, se ela antes de conquistar o favor e a graça do rei manifestasse o plano de Amã, talvez o sucesso seria outro, né? Talvez não teria sucesso. Mas tudo isso que aconteceu ali mostrou que ela respeitava o rei, de que ela tinha consideração pela autoridade do rei, e tudo aquilo ali era uma estratégia que a gente sabe que veio da parte de Deus. Aí nós aprendemos que como é importante nós colocarmos jejum e oração antes de nossas ações. Oração, quando precede a ação, os resultados tendem a ser melhores, porque quando nós oramos, nós não oramos para um ser qualquer, nós oramos para Deus, e quando nós oramos para Deus, nós pedimos dele ajuda, auxílio, suporte para aquilo que nós intentamos fazer. Pedimos a direção, pedimos a orientação de Deus, e nada mais importa na vida de um ser humano, algo que é tão importante na vida do ser humano, que é ele ser guiado por Deus. Então, quando Ester e Amã, melhor dizendo, Ester e Mardoqueu, eles oram, eles jejuam, eles estão colocando-se na dependência de Deus. E tudo isso indicava uma sabedoria, e que aquilo que eles planejavam daria certo, porque o sucesso não dependia apenas das suas ações, mas da dependência, da intervenção de Deus. E aqui, irmão Jair, nós percebemos um grande passo para esse livramento acontecer, que foi o resultado dos banquetes que ela consegue organizar para o rei. E na próxima lição, nós vamos então entender o desfecho do que aconteceu nestes banquetes. O que nós podemos concluir, irmão Jair, sobre o tema abordado no programa de hoje, irmão Jair? Bom, nós vamos tirar como lição isso, a confiança em Deus. Confiar em Deus, confiar nos seus desígnios e depender dele. Ester, ela agiu assim, ela dependeu de Deus. Ela agiu em comunhão com seu primo e com a comunidade judaica, em oração, em jejum, e com isso veio sobre ela a graça de Deus. E
no momento que a pessoa confia em Deus e que depende de Deus verdadeiramente, ela vai passar a viver experiências extraordinárias na sua vida. Nós vamos ver que o agir de Deus, o agir divino, ele vai se manifestar em todas as áreas da nossa vida. Então, que exemplo de Esther, de estar em conformidade com Deus, de estar em sintonia com Deus, na mesma sintonia de Deus. Como estar em sintonia com Deus? Através do jejum, através da oração, através da meditação na palavra do Senhor, para estar nessa sintonia, e aí o agir de Deus vai se manifestar em todas as áreas da nossa vida, porque o Deus Todo-Poderoso, ele jamais ele perde o controle. Meus irmãos, nós chegamos ao final do programa, nós queremos orar por você neste momento. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, te rendemos graça por esta oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui falando da sua palavra, meditando a Deus na história desta mulher chamada Esther, Senhor, deste homem de Deus chamado Mardoqueu, que foram veículos, canais do Senhor para livrar o seu povo, Senhor. Quem sabe a pessoa que está nos ouvindo neste momento, Senhor, foi levantada dentro deste lar para ser o canal de bênção para esta família. Quem sabe esta pessoa que está nos acompanhando agora, Senhor, passando de uma página, de uma rede social para outra, chegou até este programa. Senhor, quem sabe esta pessoa é aquela que o Senhor quer levantar dentro deste lar, desta família, para trazer restauração, para trazer salvação. Ó Deus, que a tua presença seja, Senhor, derramada sobre a vida dela. Quem sabe, Senhor, assim como aconteceu quando Zaqueu levou Jesus para sua casa, Senhor, e o Senhor disse que naquela ocasião que o Senhor adentra a casa de Zaqueu, o Senhor disse que a salvação havia chegado para aquela casa. Senhor, que esta pessoa que está nos acompanhando seja, Senhor, usada por Ti para trazer livramentos da Tua parte para o seu lar, para a sua família, para que o Senhor, através da vida dela, abra portas, Senhor, extraordinárias. Deus abençoe a cada ouvinte que está nos ouvindo, restaure saúde, abra portas, Senhor, e aquele que está entregando a sua vida a Ti, que receba o Senhor no Teu reino, no seio do Teu corpo, que é a Tua igreja, Senhor, e que estes possam ter a presença infalível do Teu Espírito Santo. Obrigado pela vida do irmão Jair, Senhor, e a todos os nossos ouvintes, queremos louvar pela vida deles, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, chegamos ao final do programa Palavras da Verdade. Irmão Jair, suas considerações finais. Mais uma vez, uma grande oportunidade, uma grande honra estar aqui com vocês e, querendo Deus, na próxima semana estaremos estudando a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Muito bem, meus irmãos, obrigado pela sua companhia, Deus abençoe você, um ótimo final de semana, fiquem todos na paz do Senhor e aguardamos você na próxima semana. Deus abençoe você.